Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com os alertas dentro do Bootstrap, que é uma parte bem interessante aí para você usar para passar alguma informação de erro, sucesso ou informação aí para o seu usuário, né? Geralmente ele é usado ou em formulários de e-mail ou em áreas restritas, né? Para poder passar alguma informação de alguma coisa que o usuário errou, de alguma outra ação que ele possa tomar, né? Então fica de olho no vídeo que hoje nós iremos trabalhar bastante com os alertas, tá? Então, para agilizar, eu deixei a nossa seção com o link no nosso menu lateral e o cabeçalho do alerta já prontos, tá? Então vocês façam isso aí no de vocês, não vai mudar nada do que a gente aprendeu aí nas últimas aulas, tá? E para nós trabalharmos com essas mensagens longas, né, dentro do alerta, nós vamos usar uma classe do Bootstrap que se chama Alert Block, ok? Mas antes de nós usarmos ela, vamos montar a estrutura do nosso alerta, tá? Então, para se criar um alerta, vamos usar uma div, tá? Com a classe alert, ok? Dentro dessa div, nós teremos um button com a classe close, ok? Mais um H4, ok? Vou criar isso tudo aqui. Dentro desse button, nós apenas vamos colocar um X, tá? Por quê? Porque esse button ele terá a função de fechar esse alerta. Daqui a pouco nós vamos colocar essa função com o próprio JavaScript do Bootstrap, tá? Dentro desse H4 nós vamos colocar assim advertência, ok? E logo abaixo desse H4 nós vamos colocar um lorem só para preencher o espaço, tá? Bom, vamos salvar e vamos atualizar para ver se o nosso alerta foi criado. Certo, note que o nosso alerta ele foi criado, tá? No padrão dele, nessa cor mais pro lado do bronze, né? Mas ele está meio estranho. Tá faltando que um pad na parte de cima e na parte de baixo desse alerta, né? Então, gente, para que o nosso alerta ele fique bonitinho, nós temos que usar a classe Alert Block, tá? Que ele vai criar um bloco de alerta. Então, aqui dentro da nossa div, nós vamos colocar assim alert tracinho block, ok? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, note só como que melhorou a visualização do meu bloco de alerta, né? Só que note, ó, se eu apertar aqui no X, ele ainda não está funcionando, ele ainda não tem nenhuma função definida, né? Para que eu possa definir essa função, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar o tipo desse botão. Então a gente coloca type e ele vai ser button mesmo, tá? E para que esse botão tenha a função de encerramento, de fechar mesmo, nós vamos colocar um atributo data. Então eu coloco data e esse atributo data será o dismiss. Esse data dismiss ele irá receber o que? Um alert, ok? Feito isso, eu posso salvar. Agora olha só, quando eu aperto o X, o meu alerta é encerrado, ele é fechado, né? Para ele aparecer novamente, aqui no meu caso eu vou ter que apertar o F5 para atualizar a página, mas um de vocês vai depender aí do tipo de alerta que vocês estão colocando no seu sistema. Por isso que eu digo que esse alerta ele é bom para notificar aí que um e-mail foi enviado ou não, ou em áreas restritas, né, que o usuário está fazendo alguma coisa errada, que ele errou uma senha, que ele errou num tipo de campo, se ele usou alguma coisa que não devia, né? Esses alertas são bem interessantes, tá? E nós temos alternativas também para esse alerta, né? Nós temos aqui o alerta na forma básica dele, mas nós também podemos contextualizar através desse alerta erro, sucesso e alguma informação. De que forma? Eu vou copiar toda a minha div aqui, tá? E vou colar ela abaixo 3 vezes, tá? Na nossa segunda div, vamos trocar de advertência para erro
ou perigo, tá? Na nossa terceira div, vamos mudar para sucesso. E na nossa última div, vamos mudar para informação. E para mim poder contextualizar esse erro, esse sucesso e essa informação, nós só vamos alterar na nossa div, tá? Então na nossa segunda div nós vamos colocar um alert tracinho error, né? Que ele vai contextualizar um erro. Na nossa terceira div nós vamos colocar um alert tracinho success, que ele vai contextualizar uma mensagem de sucesso, tá? E no nosso último nós vamos colocar alert tracinho info, né? Que ele vai passar uma informação. Eu salvo e vou atualizar. Aí, olha só para vocês verem. Tem o de erro e perigo, tem o de sucesso e tem o de informação. Cliquei em algum, olha, eu vou fechando através do X, né? E aqui, gente, dentro do alerta também, nós podemos adicionar botões, né? Para que o usuário aí também possa fazer alguma ação, né? Por exemplo, ele recebeu um erro ou perigo e ele pode tomar duas ações, ao invés só de fechar o erro. Como que nós podemos fazer isso? Vamos pegar esse de erro mesmo. Dentro desse loading eu vou envolver ele com um parágrafo, tá? Vou criar mais um parágrafo aqui abaixo e dentro desse parágrafo eu vou colocar duas tags de link A, tá? E essas tags A inicialmente irão receber a classe btn, tá? Que é a nossa classe para transformar o nosso A em um botão, ok? Vamos criar com o tab, tá joia? Vou só organizar melhor o meu código e vamos colocar assim no primeiro botão, tomar uma ação, e no segundo botão, ou faça isso. E no nosso primeiro botão, nós só vamos colocar assim na classe, ó, btn tracinho danger, tá? Que é o botão de perigo. Vamos salvar e vamos atualizar para vocês verem. Olha só que bacana. Agora dentro do meu alerta eu tenho dois botões aí para o usuário tomar alguma decisão a partir daquilo que você passou. Bom, gente, então os alertas, ele não tem muito segredo aí de usar. Eles são muito bacanas aí para usar, principalmente em áreas restritas, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.